Olha, o William, que nós vamos conversar daqui a pouco, é diretor executivo do Instituto Barrichello e desenvolve um trabalho inspirador com o grande campeão da Stock Car, o nosso querido Rubens Barrichello. E o Rubinho está na Flórida, lá nos Estados Unidos, mas fez questão de falar com a gente sobre o surgimento desse instituto, do Instituto Barrichello, as atividades oferecidas para os assistidos e, claro, a satisfação de promover a transformação social através do esporte, que é uma grande ferramenta. Vamos acompanhar este vídeo, essa matéria? Roda pra gente, por favor. Olá, Fábio, olá os telespectadores do Tribuna Independente, obrigado pela recepção. E começando a falar do IB, do Instituto Barrichello, ele surgiu quando eu era ainda muito pequeno. Nós estávamos estacionando o carro no cartódromo de Interlagos e um menininho que nós apelidamos carinhosamente de Carlinhos, porque ele parecia com o meu primo, e ele foi pedir se ele podia olhar o carro e logicamente ganhar uma esmolinha. E no final da prova meu pai veio dar para ele um dinheirinho. E ele estava lá no carro e ele, sem casaco, num dia frio, meu pai pediu se eu podia tirar o meu casaco para dar para ele. E foi o que aconteceu. Depois de uns 2 meses nós encontramos o Carlinhos novamente e num dia frio de novo ele estava sem o casaco. E foi quando ele disse que o pai dele vendeu o casaco para comprar álcool. Então, naquele dia, eu logicamente fiquei tocado e ali ficou a imagem de que quando eu pudesse, eu iria ajudar. Bom, no começo nós ajudávamos outras instituições, aquelas que já eram criadas, e através do nosso nome a gente conseguia ajudá-los. De repente o cara precisava de um carro, de repente ele precisava de alimento, mas depois houve a intenção de aumentar e poder impactar diretamente a sociedade com a nossa própria organização. Hoje nós atendemos mais ou menos 1.900 pessoas, entre eles jovens, adolescentes em necessidade e os velhinhos que eu tanto amo. Quando eu fui visitar pela primeira vez, os velhinhos são contagiantes pela sua bondade, ali jogando cartinha, aquela coisa toda. Então nós decidimos investir nessa área também, porque afinal de contas, todos nós um dia ficaremos bem velhinhos, bem solitários. Eu acho que é nessa hora que a gente precisa de ajuda também. Lógico que os jovens é a nossa maioria, mas a gente atende o centro, a gente atende a Cracolândia, Glicério, região do extremo leste e sul, enfim, a gente está visitando todas as áreas de necessidade. Bom, nós levamos esperança através do esporte e da educação. Nem sempre ganhar é o nosso melhor resultado. Saber dividir, às vezes, é com certeza o nosso melhor resultado. Então, nós trabalhamos muito nessa área. As pessoas saem de lá muito motivadas, com um abraço acolhedor. E a gente também trabalha mantendo nossa organização da melhor forma possível dentro dessas comunidades, para que a gente possa sair de lá melhor, para que eles possam estar melhores organizados com a nossa supervisão. O que nós queremos é ganhar respeito, introduzir valores. Através da brincadeira a criança consegue se soltar e ela consegue perceber o quanto que o esporte é relevante. A risada, o sorriso daquela criança, o respeito que ela tem que ter pelo próximo, tudo isso é uma forma que a gente, através de muita brincadeira e de muita confiança da criança, ela volta para casa muito feliz. Como esporte nós temos o futebol, tem o basquete que eles adoram. O meu sonho é continuar fazendo o kart, porque nós temos uma parte do IB que faz o IBK, que é o IB Kart, que eu tive a sorte de ter um pai e um avô que me deram esse kart para eu sentir a velocidade. E eu já senti no olhar de muitas crianças depois
de uma voltinha de kart que realmente foi uma emoção sem fim. Então eu continuo no meu projeto para que isso possa ser levado para frente e uma criança dessa com muitas necessidades sentir uma velocidadezinha no peito, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Eu adoro estar com as crianças, eu adoro estar com os velhinhos. Eu acho que, na verdade, a gente, né, pensando que eu faço bem a eles, eles fazem muito mais bem a mim. Eu tenho um carinho enorme e é tudo isso que eu quero para essas crianças. Eu quero, e também para os idosos, eu quero que eles sonhem, eu quero que eles continuem sonhando e que eles consigam ser alguém na vida, mas dessa forma, com humildade, com destreza, com carinho, com um abraço. Além disso, hoje nós somos líder de uma rede, a REMS, que congrega 86 instituições que acreditam na mudança através do esporte. Então, essa é uma felicidade muito grande. Eu agradeço demais essa ajuda e essa oportunidade que vocês nos deram. Mando um abraço para todos os telespectadores e que a gente possa ter um pouquinho desse pensamento, porque ajudando o próximo a gente sempre será ajudado. Então a esperança continua e o nosso trabalho também. Um abraço e obrigado. Trabalho maravilhoso. William Boldaquian, diretor executivo do Instituto Barrichello. Seja muito bem-vindo à Casa do Tribuna. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e essa porta aberta aí que vocês deixam para a gente. Olha, para nós, nós somos, a Rede Vida é o canal da boa notícia, não é isso? Então, trazer essa notícia para nós é motivo de muita alegria, porque é um trabalho que vocês desenvolvem, assim, impressionante, né? Quer dizer, eu tenho aqui no meu roteiro, olha só, desenvolvimento humano, qualidade de vida, atividades físicas no envelhecimento, o projeto IBCART, skate, equilíbrio para a vida, informática para idosos, basquete treinados para a vida, maratonas. Quer dizer, vocês são uma grande ferramenta para que nós possamos mudar essa sociedade, não é isso, William? Então, a gente vive hoje uma sociedade que a gente precisa de esperança, né? Então, essa boa nova, essa boa notícia, ela é necessária e ela existe, ela está aí acontecendo, né? E essa porta que vocês abrem aqui para a gente, ela é fundamental. O Instituto, né, tá aí, né, o Rubinho com essa grande inspiração para as nossas crianças, né? É quem impulsiona toda essa força. E o esporte, né, ele é com certeza um elemento de transformação, o esporte educacional. Então a gente tem no esporte o ponto de conexão com as crianças, né, seja com a criança pequena, seja com o adolescente, com o jovem, com o idoso. Né? A atividade física é o grande fator, é o grande elemento que conecta. O Rubinho, um atleta, né, quem pensa que não, dirigir um carro de corrida ou pilotar um kart, não é algo fácil. E para nós, né, a gente atua em contexto de alta vulnerabilidade. Então, nós mapeamos regiões, né, tanto em São Paulo quanto em outras cidades, né, projetos em Nova Odessa, Itupeva, né, em Cotia, né, e fazemos parcerias com organizações locais ou com a prefeitura ou usam o ginásio. Por quê? Porque a gente acredita que o Instituto tem que estar onde a população está.
Não adianta a gente fazer um grande ginásio e transportar essas pessoas. Né? Para nós, o que a gente acredita é de estar perto dessa criança, é de estar perto dessa família, é de estar perto desses bairros que estão em vulnerabilidade, levando o quê? Levando os profissionais, né, altamente treinados. A gente tem uma dinâmica, né, de educadores, assistentes sociais, psicólogos, e são profissionais que estão com a gente há muito tempo. A gente vem consolidando, né, uma metodologia de trabalho, porque quando a gente quer ajudar, fazer a caridade, é algo muito bacana. Mas quando a gente começa a pensar em desenvolvimento humano, né, em gerar autonomia, desenvolver cidadania, a gente precisa de apoio técnico. Né? Para quê? Para que essa criança, para que essa família seja transformada e busque seu próprio sonho e conquiste o seu projeto de vida. Muito legal. Aliás, um beijo para o Rubinho Barrichello. Obrigado, porque ele parou o campeonato quando ele fez esse vídeo, né? Ele parou o campeonato para estar conosco e teve esse carinho de gravar esse vídeo para a gente. Um beijo para o Rubinho Barrichello. Agora, William, como é que é trabalhar com o Rubinho em prol dessa causa tão bacana, hein? Ele é uma pessoa especial, né? Olha, ele é um cara muito simples, né? O Rubinho é um cara muito próximo e, nesse sentido, né, essa simplicidade, poucas pessoas sabem. Ele vem de uma família simples também, né, que lutou muito, a família trabalhou muito para conseguir, né, oferecer para ele essa oportunidade, e o que ele faz hoje é compartilhar essa oportunidade que ele teve. Né? Então a gente tem hoje aí mais de 1.900 pessoas que foram atendidas aí no último ano, né, em diversas comunidades. Né? E esse espírito de família, que eu acho que é algo que contagia. Né? O Rubinho é um cara família. O Rubinho, né, tanto com os próprios filhos, como com o pai. Então a gente tem essa presença, esse espírito da família, e é esse espírito que a gente carrega. E a gente faz um trabalho muito forte com a família. Não dá para atender só a criança, sem esquecer que essa criança, ela está num ambiente familiar, ela está num ambiente comunitário. Então fortalecer essa família é base para conseguir criar espaço para essa criança se fortalecer, né, para que ela possa sonhar e construir o seu projeto. Isso para a gente é fundamental. E outra, né? Você envolve a família num projeto em que as pessoas acabam participando, se envolvendo de uma certa maneira e divulgando o próprio projeto. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre REMS, Rede Esporte pela Mudança Social. Como é que ela surgiu? Vamos lá. A REMS é uma rede que hoje o Instituto Barrichello lidera. Ela é uma rede que surgiu há 10 anos atrás. Né? Ela começou a juntar organizações, né, da sociedade civil que trabalham com esporte lá na Bahia, trabalham lá no Sul, trabalham no Centro-Oeste, em várias regiões do Brasil. Por quê? Porque a gente, né, percebe que a gente tem uma grande questão hoje que é a inatividade física. Tá. Né? A gente tem uma questão hoje que é a violência. A gente tem as minorias, né, não representadas, que são a maioria. São as mulheres, as crianças em vulnerabilidade, o negro, o deficiente físico. Então a REMS, ela junta todas essas organizações. Então a gente tem ali na REMS, né, tanto o Instituto Compartilhar do Bernardinho, tem o pessoal do Instituto Esporte e Educação da Ana Moser, o pessoal do RAI, grandes instituições, mas a gente também tem outras instituições menores, pequenas, e que estão crescendo, e é pequena só no tamanho ou pelo fato de não ter alguém reconhecido aí pelo Brasil, mas que são pessoas grandes de coração que fazem trabalhos incríveis. Você tem a Dona Neide lá no Capão Redondo, você tem o Sandro Testinha ali no Grande ABC. Então, a gente acaba juntando, né, grandes instituições com médias, com pequenas, e ali a gente tem uma grande oportunidade. Hoje no Brasil, a gente tem uma grande questão, né? A gente tem hoje mais de 100 milhões de brasileiros inativos, né? 20% da população brasileira, ela está obesa. Então, é um problema que, né, o governo precisa estar de olho, a sociedade precisa estar de olho, né? A gente precisa combater isso. E a REMS, ela trabalha o esporte como fator de desenvolvimento. Então, desde o brincar, quando uma criança começa se divertindo com corda, jogando peão, né, usando o espaço público, né, até o esporte de uma forma mais formal mesmo, né, quando a criança vai crescendo e começa a se interessar por alguma modalidade. Então, o grande desafio que a REMS tem hoje é de, primeiro, fortalecer as organizações cada vez mais,
né, e a gente exercer maior representatividade política no país. Mas como assim política? A gente está falando de partido político? Não. A gente defende o esporte para todos e todas. Então, a gente acredita que o esporte ele é essencial para ter uma vida saudável. Se ele é essencial para ter uma vida saudável, se o esporte, inclusive, consta na Constituição como um direito, ele precisa chegar às camadas, né, menos desfavorecidas. Então, a gente batalha junto para conseguir, né, ocupar espaços. Então, a gente está vivendo esse desafio também, né, de sair de um momento onde, nos últimos 10, 15, 20 anos, muitas instituições surgiram, né, elas atendem a população. A gente começou atendendo 100 crianças ali em Interlagos. Hoje, a gente já está com 1.900, são 600 idosos na Zona Leste. A Remes é nacional? A Remes é nacional. Tá. A Remes é nacional. E hoje a Remes alcança mais de 100 mil. Então, são 100 mil brasileiros hoje, né, com grandes instituições fazendo parte. A gente está tendo essa oportunidade de liderar. Fomos eleitos, né, existe um conselho, né, que gerencia, e a gente hoje é a Secretaria Executiva fazendo esse trabalho. Não só essa parte de representação, mas a parte de troca de conhecimento. Então, existe uma troca de conhecimento constante, né, que a gente chama de gestão de conhecimento, tanto na área de gestão de organização, quanto na parte pedagógica também. Então, é uma grande oportunidade de educadores se atualizarem, se formarem, desenvolverem novas metodologias. Assim a gente vem fazendo a Remes acontecer. E um terceiro eixo que é de mobilização, precisa mobilizar a sociedade. Então, inclusive, a gente aproveita o espaço, a oportunidade de convidar aí todos os telespectadores que a gente tem. Estamos celebrando 10 anos, né, enquanto rede, né, e com o privilégio do Instituto Barrichello estar liderando. Para a gente é uma oportunidade, porque a gente vai celebrar 10 anos ocupando a rua. A gente acredita, Parpinelli, que a rua, o espaço público, ele precisa ser ocupado pelas pessoas de bem. A gente precisa ocupar os espaços. Nos últimos 10, 15 anos, a gente vem se fechando, vem colocando muros mais altos e grades, e isso vem afastando a gente do espaço que é público. Então, a gente acredita que esse espaço público, ele é um espaço fundamental para a criança, para o idoso, para a gente ocupar. E a gente vai estar convidando aí os paulistanos aqui na Avenida Paulista, os cariocas no Aterro do Flamengo, em outras regiões do país, no Ceará. A gente vai estar celebrando aí, no último domingo aqui de agosto, uma grande festa do esporte na rua, né? E que horas que vai ser? Vai ser dia? No dia 27 de agosto. 27 de agosto, domingo, na Avenida Paulista, das 10 às 2 da tarde. Tá. Né, mais de 10 atividades ali para a população. Então, você que está aqui em São Paulo, com certeza vai poder participar. No Rio de Janeiro também, os membros lá do Rio estão organizando um grande encontro. Para nós, é uma gratidão muito grande mesmo, de coração, porque a gente vê o engajamento, a gente vê essa energia, a gente sente os educadores, o comprometimento, né? A gente que está aí, sou um diretor executivo, mas sou um assistente social de formação. Claro. Eu acredito nessa transformação porque eu vejo essa transformação. Isso é importantíssimo, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, William, é o seguinte: como o nosso programa é em rede nacional, provavelmente tem pessoas que estão nos acompanhando, instituições, entidades, que gostariam de fazer parte desse projeto da Remes. Quem quiser fazer parte ou quiser saber mais informações, existe alguma maneira de entrar em contato com vocês? Como que funciona? Claro, a gente tem um site que é o www.remes.org.br. Basta acessar o nosso site, né? E se você é uma instituição, ou você é um líder que trabalha com esporte... Mesmo dentro da comunidade? Por favor, a rede é aberta, né? A gente não acredita numa rede fechada. A rede tem esse desafio, né, da gente mobilizar uma grande força hoje no país. É a única rede hoje que junta o esporte pela mudança social. A gente carrega um sentimento, Parpinelli, que assim, não adianta a gente fazer sozinho, né? Por mais que o Instituto Barrichello atenda 1.900 pessoas, a gente sabe que ainda tem milhões de pessoas que não têm atendimento. Então, a rede hoje tem uma concentração muito grande e a gente defende que no Brasil a gente precisa estruturar um sistema nacional de esporte que inclua o esporte para a população que não tem acesso. O esporte é muito bacana, o esporte é sensacional, o esporte de alta performance, o esporte espetáculo é incrível. Né? A gente, como consumidor de esporte, né, praticante de esporte, sabe que é muito bacana.
mas a gente sabe que ele é chave de transformação, né? E vou te falar, custa muito menos você fazer um trabalho para oferecer o esporte para a criança, para a iniciação, e aí você ampliar uma grande base, do que o próprio esporte de alta performance em si. Então a gente vem desafiando, né, tanto os clubes, comitês, clube de futebol e o governo a investir no esporte pela mudança social. Esse é um grande desafio que a gente tem. Olha, tem uma pessoa que não se identificou. Quando você for mandar uma mensagem aqui pro programa, coloca o seu nome e a cidade, tá? Que não aparece aqui, só aparece o número do telefone, tá bom? Mas tem uma pessoa com uma pergunta muito interessante aqui, um telespectador ou telespectadora que está nos acompanhando, William, e está perguntando, por exemplo, se as pessoas podem ser voluntárias no Instituto ou no projeto. Podem. Bom, o Instituto Barrichello, ele tem uma atuação aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Hoje muito forte. A gente tem projetos que acontecem no extremo sul. Qual que é o extremo sul de São Paulo? Parelheiros, Marcilac, né, uma região muito vulnerável. E a gente tem projetos também aqui no Largo Coração de Jesus. Eu prefiro falar Largo Coração de Jesus do que Cracolândia. É verdade. Né? O Largo Coração de Jesus... Aliás, é muito mais bonito e esperançoso, né? Exatamente. Ali para a gente tem sido um privilégio de trabalhar nessa região. A gente tem o apoio aqui da Secretaria Especial de Direitos Humanos. São 1 ano e meio de trabalho com essa população, com essas crianças. E o desafio é esse. Ajudar essa criança a ter esperança, né? Ela ter esse abraço dos educadores, dos psicólogos, ela poder andar na rua, ela poder acreditar que aquele espaço é dela, né? Então a gente acredita que esse empoderamento, né, essa apropriação da cidade nasce pelo brincar. Eu fui uma criança que brinquei na rua e eu tenho certeza que todo mundo aqui, você no estúdio... Nossa, com certeza. Brincar na rua pra gente é excepcional. Então você que quer se tornar um voluntário, pode ter certeza que a iniciação esportiva no Instituto Barrichello é pelo brincar. É pelo brincar que a gente conhece o nosso próprio corpo. A gente brinca de amarelinha, de mãe da rua, e ensina essa molecada a rodar peão, a jogar bolinha de gude. Porque a base motora, né, se aprende aí, nessa simplicidade. Você não precisa de muito, não precisa de muito. Você sabe que você está falando da Cracolândia, né, e chamou de Lago Coração de Jesus. Uma das imagens que mais me tocou, você em todo o Brasil, deve ter visto pela internet, foi quando eles retiraram aquelas pessoas de lá daquela região e filmaram ali, né, uma pessoa com celular filmou e tinha uma criança jogando bola. Eu achei que aquilo foi de uma simplicidade, de um carinho tão grande, que assim, tudo é possível, não é? Para aquele que crê. Então, se a gente acredita, a gente tem que desenvolver esses projetos. Olha só como as pessoas acompanham a gente nesse pensamento, William. Raniele de São Roque, São Paulo, um beijo para São Roque, está escrevendo assim: parabéns, Fábio, sempre assisto o programa e acho ele ótimo. Quem dera a nossa TV tivesse mais programas bons como esse. Na verdade, se a gente acreditasse como Instituto também, trazendo essas boas ideias, a gente transformaria a nossa sociedade, né, William? Com certeza. Acho que a gente precisa juntar essa força. Juntar forças. Juntar essa força. O Instituto Barrichello, a gente acredita muito nessa transformação. Só para te dar um exemplo, né, acho que a transformação que a gente acredita, ela nasce de dentro. Nasce de dentro, a gente trabalha muito o aprender a ser. A gente ajuda essa criança a olhar para ela mesma e reconhecer a sua potência, reconhecer a sua história, conhecer as suas raízes. Isso para a gente é fundamental. E um outro fator que é o aprender a conviver, aprender a ver o outro como pessoa, como sujeito, né? Aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo, né? E aprender, acima de tudo, nesse conviver, a solidariedade. Então, o ser e o conviver para a gente é elemento-chave na metodologia. E não para por aí, né? A gente tem esse momento de olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o outro, mas a gente tem no esporte e na atividade física o aprender a fazer. Desde aprender a correr, a pular, a saltar, a lançar, a receber, aprender a dirigir, aprender a andar de skate, se equilibrar, é lidar um pouco com os desafios que a vida tem. E, por último, a gente fecha os pilares que sustentam a mesa, que é o aprender a conhecer. Boa. É o desafio da gente buscar o sentido, né, cognitivo nas coisas. Então, não é aprender simplesmente matemática por aprender, mas onde no esporte a gente tem a matemática, onde no esporte a gente tem a geografia, onde no esporte tem a história. Então, a gente acredita nesses 4 pilares que são elementos presentes em todas as atividades. Quando uma criança vai para lá, ela não vai só jogar.
Os educadores têm todo um planejamento, uma supervisão para temperar com valores e temperar com os 4 pilares essas atividades que encantam as crianças. Se eu tive um carinho, um prazer grande de fazer uma pauta, foi essa. Olha, obrigado por essas suas palavras, William. Eu que agradeço. Sucesso e conte com o nosso programa sempre que precisar, tá bom? E a você que está nos acompanhando, fica essa mensagem. Quem sabe para você colocar esse tempero que o William falou, não é? De você ter uma vida acreditando na esperança. Um dos lemas aqui da Rede Vida é esperança sempre faz bem. Que possamos ter esperança no nosso país, nas nossas crianças, nas nossas vidas, não é? Mudando a partir dos nossos hábitos a criar hábitos melhores.